queria puxar ainda esse assunto, Salomão, porque assim o artigo ele foi publicado em 2020, os dois artigos foram publicados numa mesma edição, né, de 2020, e os dois estavam com um tema, talvez o principal tema na época, né, quando surgiu as questões da Amazônia e, bom, e essa questão de superstição, ou enfim, de cultura, né, influências culturais, ela sempre se faz presente, né, nas pesquisas de psicologia e de marketing. Então, Uhum. me pareceram muito pertinentes, foi bem encaixado. Como que foi a concepção para esse artigo? Você já adiantou, né, que fez uso de criatividade, mas como que foi não só a concepção, mas também o tempo de maturação para a escrita desses dois artigos? Porque como foi bem encaixado, eu não sei quanto tempo vocês levaram para escrever esses artigos de forma bem pertinente e publicar bem na hora. Uhum. Foi mais ou menos uns 10 meses. Uns 10 meses da ideia, quando eu vi a chamada, e aí eu comecei a me interessar, e assim, primeiro eu pensei na questão da superstição por causa de todo esse burburinho que estava falando sobre a origem do vírus, né? Então, de onde é que surgiu o COVID? Foi de Wuhan, de animais selvagens, do consumo de pangolim ou de morcego? Aí estava essa especulação, ou se foi um vírus criado em laboratório. Aí tinha tudo isso. Aí eu fui para o caminho do consumo de animais selvagens, que eu já tinha ido para a China e já tinha visto como era, né? Então eu fui num Carrefour na China, em Shanghai, e tinha sapo, um sapão desse tamanho, vivo, sendo vendido, e as pessoas pegam o bicho vivo para levar para casa, né? E eu me lembro também na minha infância, aí vem lá da época que eu morava no interior do Nordeste, que a gente ia para os açudes e caçava gia. Gia é um tipo de sapo, né? E pegava essa gia e cortava, eu me lembro, tinha que enfiar um palito aqui pela parada e se mexer, porque você cortava a cabeça, tirava a pele, estava fritando e aquele bicho estava se mexendo. Então, isso tudo veio trazendo na minha memória e eu questionava por que a gente comia isso, se tinha animais domesticados, né, como galinha, frango, carneiro, bode, vaca, para que vai comer isso? É questão cultural. Aí, assim, sei lá, é um rito de passagem, o que é? Tem que fazer isso, tem que comer isso, por que tem que fazer isso, né? Aí eu acho que esse time, essa ideia, aí eu comecei a escrever a questão, mas só que eu não podia fazer uma pesquisa empírica por causa do deadline, do tempo. Eu digo, eu acho que não vai dar. Ainda pensei até fazer entrevistas. Aí eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou arriscar que lá tinha dizendo que aceitava ensaios, né? Que aceitava discussões teóricas. Aí eu disse, eu vou arriscar. E comecei a maturar o meu artigo. Mas aí eu disse assim, nossa, eu escrevendo sozinho, eu acho que é muito audacioso. Talvez seja melhor trabalhar em conjunto. Aí me surgiu a outra ideia de convidar esses professores para escrever o outro comigo. Porque se um não tivesse aprovado, a gente mandaria os dois, pelo menos um seria publicado. A minha ideia era essa. Então foi mais ou menos isso. O outro foi mais fácil porque foi escrito a quatro mãos, mas certamente a questão, outro ponto que a gente tem que ficar atento é o inglês, né? Então o proofreading, você acha que escreve bem, mas quando vai, aí mas vamos se preocupar isso no segundo momento. A gente foi debatendo, foi discutindo o que era importante e essa troca. E paralelamente eu fui trabalhando o que eu estava escrevendo individualmente, que ele é menor em número de páginas do que o outro. Mas o processo todo, até a submissão final, acho que uns 10 meses. Certo? Então foi a toque de caixa, porque tinha o tempo, não estava dando aula presencial, era em casa, sem poder sair, lockdown, só saía quando era necessário, o medo da Covid, o medo de adoecer, e a mesma coisa no Brasil. Então, tudo isso junto ajudou a que os artigos eles fossem concretizados e submetidos, né? E depois teve o processo, certamente, de avaliação, com as recomendações, de clarificação de alguns pontos, que eu acho que isso aí foi mais uns 2 meses até finalizar e publicar. A Então, resposta foi bem rápida deles. referente a essa parte já de avaliação dos artigos,
Quais foram os dilemas durante essa fase da revisão deles? Teve críticas? Foi uma versão só depois? Uma versão só de resolução? Ou foi aprovado direto? Como que foi? Foi, para minha surpresa, por exemplo, o que eu escrevi, ele recebeu mais críticas, o que eu escrevi só, que alguns pontos para eles não estavam claros, né? A questão do que é sacrifício, e por que o sacrifício entrou, e essa questão religiosa, enfim. A superstição, não. A superstição é mais clara no contexto, porque, então, eu acredito que se eu tomar o chá do pó do chifre do rinoceronte, eu vou ficar curado de câncer. Então, se você está com câncer, uma doença terminal, e tem uma promessa de um chifre do rinoceronte, o pó, que vai me curar, por que é que eu não vou tomar isso, né? Eu já estou para morrer, então essa é uma questão que eu acredito que é o que acontece muito, especialmente no Vietnã, pelo que eu li, o consumo maior do pó do chifre do rinoceronte. Por isso que o artigo é consumo de animais selvagens e partes ou produtos derivados de animais selvagens. Pode ser amuleto, como o caso do olho do boto cor-de-rosa no Amazonas, que você encontra para vender em algum lugar. Mas eu acho que a questão das críticas, no meu caso, que ela não estava claro, principalmente a questão da superstição. Aí eu tive que ajustar, superstição não, desculpe, do sacrifício. Aí eu tive que deixar mais claro no texto como é que o sacrifício se encaixava e por que ele era relevante nesse contexto, certo? Essa teoria. E as perspectivas de sacrifício também, elas tiveram que ser clarificadas para o contexto do consumo de animais selvagens, de parte de animais selvagens. O outro, que foi escrito com os outros 3 coautores, ele não teve tanto problema. Foi mais questões de dado, de figuras, de direitos autorais, eram mais questões técnicas, mas em termos de conteúdo, ele foi melhor aceito do que o que eu escrevi só, inicialmente. Aí foi dado um prazo, acho que de 1 mês, inicialmente, para responder as questões dos avaliadores, e, enfim, eu também não sei se os avaliadores ou se o editor, todo mundo estava passando por um momento difícil com 2020, com a Covid, com medo, mortes, enfim, e que se isso contribuiu de alguma forma também para eles não serem tão, né, tão terríveis na avaliação. Eu tenho um questionamento, algo que você pontuou sobre a Ásia, sua experiência. Eu acho interessante, assim, quando a gente desembarca na Ásia, em qualquer país, e observa os costumes, tudo que a gente lê nos livros de comportamento do consumidor, né, a gente se questiona, porque isso não está nos livros, né? Então, a gente tem uma visão mais ocidental, né, do que acontece, porque o desenvolvimento teórico majoritariamente veio de lá. O Brasil sofre uma enorme influência, né, as escolas de negócios, universidades, o campo, né, o treinamento acadêmico na área de marketing, comportamento do consumidor é influenciado por lá, né? E aí, quando a gente se depara com a realidade da Ásia, a gente, dos costumes, né, sem juízo de valor nenhum, que são diferentes, né? A gente se questiona como a gente consegue encaixar, não é como a gente consegue encaixar isso, mas a necessidade de mais desenvolvimento teórico sobre esses comportamentos. E a gente não vê, pelo menos aqui, né, assim, nos livros, quando eu falo aqui, nos livros que a gente estuda, né, para desenvolver nossas pesquisas, nos artigos que a gente lê para desenvolver as nossas pesquisas, né? E queria que você comentasse um pouco sobre isso. Sim, acho que tem oportunidade, né? Ideias para pesquisa, elas são infinitas. Eu fico, às vezes, aqui a mente fervilhando, eu estou lendo, aí vejo uma coisa, isso aí dá um artigo ótimo, isso aqui é uma oportunidade. E com as minhas viagens, né, que eu tenho feito, a Ásia é muito diferente, e você vê questões religiosas, questões de hábitos de consumo, de comida mesmo, de alimentação, como e quando, onde, o que se come,
que é muito específico para cada cultura, né? Então, aí o que é que você vai ver? Tem modelos, tem frameworks, né, para explicar culturas, que você pode usar para facilitar, que talvez a gente não use muito, né, na área do marketing. Mas, por exemplo, o Hofstede, com as dimensões culturais dos países, que uma aluna minha, ex-aluna, né, que é a Mariane, que eu também estou trabalhando um artigo com ela, que é sobre a questão de como é que essas dimensões de masculinidade, de individualismo, coletivismo, etc., em diferentes países, comparando Estados Unidos com o Brasil, a influência dos fitness, do Instagram, daquelas celebridades, se um país mais masculino, ou se um país mais feminino, se um país mais individualista ou mais coletivista, se isso impacta ou não. Então, tem alguns modelos teóricos que talvez a gente não explore muito no marketing, mas estão em alguns capítulos do comportamento do consumidor, não todos, né, mas alguns que talvez ajudem a entender um pouco melhor nessa especificidade. Outro ponto que eu acho que é difícil é a falta de parceria, né? Então, para você pesquisar a Ásia, vamos dizer, no Brasil, eu teria que ter um colega lá que tivesse interesse. Então, eu apresentei um artigo num congresso do AIB, Academy of International Business, em San Diego. E era sobre o Instagram, era de marketing, que Mariane não pôde vir, eu fui e apresentei. Isso antes, em fevereiro ou foi março do ano passado, em 2020. E na audiência tinha pessoas, acho que era das Filipinas, um professor. E ele se interessou e ele disse, olha, eu achei interessante, se você quiser, a gente pode fazer algo comparando com as Filipinas, porque lá é totalmente diferente. O que você está me mostrando aí é apelo sexual, não é o que você está falando. Então, eu acho que para facilitar essa... É desafiador, porque tem questões muito específicas, inclusive no Brasil, regionais, que a gente poderia... Agora, é de interesse da comunidade internacional de conhecer isso, porque também tem a questão do leitor, né? Os editores vão pesquisar, vão publicar artigos que possam trazer fluxo de leitura de pessoas para suas revistas. Então, tudo sobre a China hoje em dia eu acho que interessa, se é China, por causa da importância econômica. Isso também cresce com o impacto do país, né? A geopolítica, o que é que o país representa no mundo. Mas, às vezes, é difícil o acesso. Você individualmente, se você não tiver uma parceria, não tiver um conhecimento no outro local. Mas a cultura, ela é um ponto rico, né? E que influencia certamente o comportamento do consumidor. Não sei se eu respondi, talvez eu tenha sidetrack, mas enfim. Respondeu. Salomão, e agora? Quais são as implicações desses dois trabalhos em que encaminhamento futuro, se tem novas pesquisas, seja empírica ou não, derivada delas? Alguma? Sim, tem. Estou trabalhando num projeto, né, que para continuidade nessa questão do sacrifício desse construto e aprofundar essas proposições teóricas e os questionamentos que eu coloquei nesses artigos para ver como é que a gente pode fazer isso de uma forma mais empírica, seja qualitativa por meio de entrevistas ou até por meio de mensuração de algum construto com questionário. Tem uma ambulância passando aqui agora. Mas, enfim, então a minha ideia agora é ir para a parte empírica dessas oportunidades, mas continuando a trabalhar isso, porque eu acho que, como indivíduo e como pesquisador, como eu falei para vocês, eu acho que vem com a questão da maturidade, essas preocupações sociais ou socioambientais, e ver aqui também como eles dão importância aos objetivos de sustentabilidade das Nações Unidas, pelo menos no ensino, na teoria, a gente tem que puxar isso no que está ensinando para que os alunos tenham uma consciência. Eu acho que há uma oportunidade e o Brasil é muito rico e ainda acontecem esses crimes contra a vida selvagem no Brasil. Talvez a gente não seja, não conheça muito porque não diz interesse ou não impacta diretamente ou imediatamente a nossa existência.
Então, eu estou com um projeto, estou desenvolvendo para submissão, para renovar a Bolsa PQ, que tem proposições de pesquisas empíricas relacionadas aos tópicos dos artigos teóricos publicados, certo? Incluindo orientação de doutorando e de mestrando em conjunto. Porque também outra coisa que eu aprendi é muito mais fácil você publicar e escrever em parceria do que individualmente, né? Individualmente foi um desafio. Eu digo assim, será que eu não consigo? Né? Será que o que eu aprendi, o que está na minha cabeça esses anos todos, lendo, orientando, dando aula, o que é que eu vejo do mundo, será que não interessa a ninguém o que é que eu tenho a dizer? Será que a minha ideia ela é relevante? Então, isso também foi um desafio como pesquisador de querer escrever só. Né? Que era a minha ideia, as questões, era um desafio pessoal. E teórico, né? Eu confesso que eu não tinha esperança, eu achava que não ia ser publicado por ser teórico e por ser um autor só, que embora que eu achasse que tivesse o timing, a oportunidade, tudo acontecendo ao mesmo tempo, eu disse, olha, igual a mim, deve ter muitas pessoas submetendo e de outros países e vendo também. Aí eu digo, mas já escrevi, inicialmente a ideia, o editor achou que era interessante, não tenho nada a perder, né? Se você não submete, não vai ser publicado. Aí foi isso. O interessante é que é tão atual, hoje é dia 9 de agosto, né, de 2021, saiu hoje um relatório, né, do IPCC, se eu não me engano, da ONU, falando que a temperatura vai aumentar aí 1,5 grau em uma década, né? E eu imagino que isso vai entrar cada vez mais na pauta das empresas, porque a partir do momento que atrapalhar o processo produtivo, né, é possível que isso entre na pauta da gestão, né, estratégica de marketing. E, consequentemente, eu imagino que vai abrir ainda mais espaço para pesquisadores se interessarem, né, por esses temas, né, que, por enquanto, são ainda, né, para encontrar espaço de publicação, necessitam, às vezes, a abertura de uma edição especial, alguma coisa assim. É verdade, mas aqui é a minha experiência, né? Então, eu estou ensinando numa escola de negócios e na área de negócios internacionais, eu já tinha vindo uma vez com a bolsa Fulbright para ser uma escola in residence. Então, porque a Fulbright ela tem diferentes modalidades de bolsa, né? E eu sempre quis o desafio profissional de lecionar nos Estados Unidos. Né? Não era pesquisar, era lecionar. Eu queria saber como era. Que uma coisa você vir como no doutorado, fazer sanduíche. Então, eu fiz 2 doutorados de sanduíche aqui, um na Vanderbilt e outro no Alabama, na Auburn. Aí você vem com bolsa do Brasil, com seu salário da universidade. Aí você faz, estuda o que é teu de interesse, mas você não está se expondo muito, pelo menos no meu caso, né? Cada caso é um caso, enfim. E aí eu queria ter esse desafio de como é você ensinar, morar aqui, ensinar e ser cobrado, né, pelo seu desempenho, aprender o que é. Então, por exemplo, o programa da disciplina aqui, o sílabus, meu Deus, às vezes até um tratado, né? Então tem sílabus com 10 páginas, você tem que pensar em tudo. E muito diferente do Brasil. Lógico que tem algumas que seguem modelos de acreditação internacional que o sílabus vai ser mais detalhado. Mas na federal, o sílabus da gente é 1 página, 2 páginas, não tem esse detalhe, não tem esse cuidado todo, porque também não tem tanto processo, não tem tanta preocupação como tem aqui com as relações pessoais, do que é que pode ser considerado assédio moral ou sexual, ou seja lá o que for. E a cobrança do Dean e dos focos dos alunos que saem da escola, eles têm também que ter essa perspectiva, porque as empresas, ou por uma questão de imagem, ou por uma questão de credibilidade mesmo, que eles, da cultura, dos valores, da sustentabilidade, né? Então, a gente reforça sempre que possível, nas disciplinas que estão sendo lecionadas, aspectos seja de responsabilidade socioambiental ou de sustentabilidade mesmo, apresentando
os goals, os objetivos das Nações Unidas de sustentabilidade, que parecem ser utópicos, mas aí que tá, você tem que colocar e tentar fazer acontecer, porque senão as pessoas não vão ter conhecimento e não vão também trabalhar para isso, que isso mude, né? Então, assim, os alunos que a gente tá formando, eles serão líderes nas empresas, e se eles têm conhecimento, se eles têm noção que é o triple bottom, né? O tripé da sustentabilidade, que não é só aquela visão tradicional financeira, mas que ter lucro também, mas ter lucro respeitando questões sociais, de sustentabilidade, ambientais, enfim. Aí aqui eles reforçam isso, que a gente tem que comentar sempre que tiver uma brecha possível na disciplina, que você tire um dia ou 2 dias ou alguma atividade relacionada a isso, para que coloque na mente dos futuros gestores, as pessoas que vão para as empresas, para elas começarem a se preocupar e talvez mudar, né? E talvez. Marcos, você tem mais alguma questão? Não, eu queria agradecer a sua disponibilidade e parabenizá-lo aí também pela trajetória, por demonstrar a importância da internacionalização na pesquisa, né, ou na carreira de um pesquisador. Acho que hoje em dia é muito claro, né? Só que, por exemplo, lá em 2005 talvez não fosse tão claro como isso é importante, faz parte da construção da trajetória de um pesquisador. Sim. Eu agradeço a vocês também a oportunidade, né? Parabenizar pela iniciativa. E outra coisa que eu aprendi também aqui nesses 3 anos, eu estou entrando no 4º ano, né? Aqui como professor visitante, e vou ter que voltar no próximo ano para a Federal para dar aula. Eu acho que é questão assim do respeito acadêmico, né? Como eles valorizam, ou aparentemente, a gente, o que a gente tem a falar e a escutar, e as oportunidades, né, que a gente tem. E às vezes no Brasil a gente tem uma cobrança muito maior e uma crítica entre os que acho que é necessária, não é questão de vitimismo nem nada não, mas às vezes a gente não se valoriza muito no Brasil o que os colegas têm a passar, a comentar. A gente vê muito questões de fora. Se foi um professor de fora, todo mundo vai escutar, todo mundo vai ver. Se é um professor do Brasil, às vezes fica meio sem muita credibilidade, né? Mas eu acho que cada um de nós, vocês, inclusive, novas gerações que vão ter que contribuir, que tem outra formação. Então, quando eu fiz doutorado na USP, a gente não tinha cobrança de publicar internacional, né? Era publicar na Amparo e no Congresso da Amparo. Se publicasse no Congresso da Amparo, já era algo sensacional. E hoje não, a formação e essa internacionalização com o processo de globalização facilitou muito, então, o acesso para parcerias, para ir para fora, para publicar com outros professores de fora, e que isso é possível, né? Então, muitas vezes a gente ficava também, o inglês não é minha língua nativa, eu jamais vou conseguir publicar por isso. Isso isso não é uma barreira que hoje em dia não tem mais tanto sentido, né? Mas, enfim, parabéns pela iniciativa, obrigado pela oportunidade. E também, só para ressaltar, né, foi uma surpresa para mim ter os 2 artigos publicados numa edição. Eu acho que surpreendeu muita gente também, mas mais a mim, como autor, que eu jamais esperaria que fosse. E isso indica que é possível. Vamos submetendo, tentando, e faz parte do processo, né? Mandar, ser rejeitado, melhorar e continuar, e acreditar que um dia vai ser. Mas, assim, ficar de olho nas edições especiais e no timing, né? Então, eu acho que algo que foi ao meu favor, foi o que estava acontecendo no mundo com a Covid, a visibilidade da destruição da Amazônia brasileira e a importância desses temas naquele momento, em 2020. Talvez agora, com a vacina, com tudo mais, ele já vai perder um pouco do ineditismo, do impacto que teve quando foi escrito. Mas, enfim, ver essas oportunidades. Obrigado a vocês. Parabéns. Agradecemos, Salomão, e desejamos sucesso também.